Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no item de variáveis free, no exemplo de modelo de forecast, ou seja, de previsão, quando você tem um dado passado e quer prever os dados futuros. Nesse caso, você trabalha em uma empresa que fabrica óculos de sol e você tem que descobrir qual é a venda estimada para o próximo trimestre. Para isso, você tem as vendas dos últimos 8 trimestres, dos últimos 2 anos. Então, você tem que descobrir quantas vendas estimadas para o 9º trimestre daqui. Ele já dá uma dica aqui, que é o seguinte. Ele observou que as vendas têm um fator sazonal, ou seja, dependendo da estação que nós estamos, ou seja, primavera, verão, outono e inverno, você vai vender mais ou menos. Então, para você preditar suas vendas, ou seja, para você estimar qual vai ser a venda daquele período, você vai ter o fator desse período, ou seja, você vai ter um fator de cada uma das estações, que são 4. Então, você vai ter o fator da primavera, o fator do verão, o fator do outono e o fator do inverno. Por quê? Porque é óculos de sol. Provavelmente deve vender mais óculos de sol nas estações mais quentes, que tem mais sol. Então, você vai pegar esse fator e vai multiplicar pela base mais o trend vezes t. A base é simplesmente o valor que cruza aqui o nosso eixo y, que a gente vai ver mais na frente, e o trend vai ser um valor fixo que vai multiplicar o período que você está. Então, se por acaso eu quisesse prever aqui as vendas estimadas para o período 1, eu colocaria aqui então aqui o 1, pegaria o fator desse primeiro período, mais a base, que seria o número que corta aqui esse primeiro eixo, mais o nosso trend, vezes o t, que é o 1. E aqui na frente a gente vai entender como funciona, mas é assim que nós fazemos, tá bom? Ele escolheu fazer trimestralmente, poderia ter feito também mensalmente, semestralmente, bimestralmente, mas aqui está trimestralmente. Aqui ele explica. O nosso objetivo é minimizar, está aqui, ó, minimizar a soma da diferença ao quadrado dos valores preditos. Então vamos aqui na fórmula que a gente consegue visualizar isso melhor. Primeiro, na formulação. Primeiro, vamos definir nossos sets. Então nós temos dois sets inicialmente. Nós temos os períodos e os trimestres. Associado aos períodos, nós vamos ter o valor observado, que é justamente o que está aqui nesse gráfico. Vamos ter o valor que nós queremos preditar e vamos ter o erro, que é justamente a diferença entre o observado e o valor predito, o valor estimado. E temos as estações, que são as estações do ano, que nós vamos ter um atributo que vai multiplicar justamente o fator sazonal. Até aí tudo bem. Então, esse é o nosso set. Vamos entrar aqui na nossa data. Nós temos os períodos de 1 a 8. Nós temos os nossos trimestres, que são as estações. E nós temos o valor observado de cada um dos 8 períodos. A nossa função objetiva, como eu comentei antes, é essa daqui. Então, nós queremos minimizar a soma do erro ao quadrado de todos os períodos. Só que então, o que é nosso erro? O nosso erro vai ser justamente a soma. Vamos fazer o nosso erro, de todos os períodos do valor predito menos o valor observado. Como que funciona isso? Isso daqui, esse problema é um problema de regressão linear, uma espécie de regressão linear. Então, é como se nós fizermos uma reta aqui. Então, nós vamos traçar uma reta e eu quero uma reta que seja o mais próximo possível dos meus pontos. Para essa reta ser o mais próximo possível dos meus pontos,
eu preciso elevar isso ao quadrado. Por quê? Porque se eu simplesmente colocasse aqui a soma dos erros, eu teria o valor de zero. Outra alternativa, se você não quiser colocar ao quadrado, você simplesmente poderia colocar o erro absoluto, que ele ia transformar todos os valores em positivo. O problema disso é que ele não vai fazer uma ponderação entre erros muito pequenos e erros muito grandes, ou seja, tanto erros muito pequenos quanto erros muito grandes teriam o mesmo peso, eles ficariam sem proporcionalidade. Já aqui, se eu tiver um erro muito grande, o solver vai querer minimizar esse erro, então ele vai traçar uma reta o mais próximo desses pontos, que vai minimizar a distância dessa reta aos pontos. E com isso, essa reta eu vou traçar daqui até o infinito. Então, eu vou conseguir ver aqui onde está o nono trimestre e vou ver onde ele toca aqui nessa reta, que é justamente o valor estimado. Então, o valor estimado é o valor que a reta me dá. Tá bom, e qual que é essa reta? Nossa reta é justamente essa daqui. Então, vimos isso daqui. Temos que fazer o seguinte, então. Nós definimos já a nossa função objetivo, que é o erro. Nós temos o nosso valor observado, mas nós não temos o valor estimado ainda. Então, o nosso valor estimado é o seguinte. O nosso valor estimado é justamente isso daqui. Então, vamos aqui. Observe que eu tenho aqui 2 anos, certo? Que eu tenho do período 1 até o período 8. São 8 trimestres, que dá 2 anos. E o ano tem 4 estações do ano. Logo, quando chegar a 4ª estação, ele volta para a primeira estação. Por quê? Porque eu tenho primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Então, aqui na nossa função, nós usamos o wrap, que nós já utilizamos anteriormente. Isso daqui é simplesmente, quando chega no último, ele volta para o primeiro. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Para todos os períodos, eu vou definir o valor estimado P, do período P, que vai ser o fator sazonal do P, que vai até o 4. Então, se o P for 1, tudo bem, vai ser 1. Se o P for 2, vai ser o 2, porque é menor do que 4. Se for o 3, vai ser o 3. Se for o 4, é o 4. Se ele for o 5, aí já passou o 4, ele volta a ser o 1. Se for o 6, ele vai ser o 2. Se ele for o 7, vai ser o 3. E se for o 8, vai ser o 4. E isso ele vai multiplicar pela base mais o P vezes o trend. Então, o nosso objetivo aqui vai ser definir os valores da base e do trend, que o Lingo vai fazer isso para a gente. Outra coisa interessante é que nós vamos descobrir também qual que é o peso de cada estação. Outra coisa que nós vamos descobrir. Você não é obrigado a colocar essa equação, mas é interessante que você coloque porque você consegue comparar os períodos. Se todas as estações vendessem o mesmo tanto, todas teriam o valor de 1, por exemplo. Você definiu o valor de 1. Se uma estação vende mais do que a outra, ela vai ter um valor acima de 1. Se uma estação vende menos do que a média, ela vai ter um valor menos de 1. Por isso, nós colocamos aqui o valor de 4. Porque como eu tenho 4 estações, fica a média de 1 para cada um desses períodos. E, finalmente, nós temos que definir a nossa variável de erro, que ela pode assumir valores negativos. Então, nós colocamos aqui for periods, @free erro. Aqui na solução é interessante porque ele coloca também essa outra função. Isso daqui determina que nosso erro assuma valores de menos 1000 até 1000. Você não precisa colocar isso daqui. Tá aqui no modelo, mas você pode tirar e vai solucionar da mesma maneira, tá bom? Não se preocupe. Você tem que deixar ou essa primeira ou a segunda. Não faz mal deixar as duas. Você não pode já deixar sem nenhuma dessas duas. Então, já descobrimos aqui com o modelo. Vamos solucionar. Quando nós solucionamos, descobrimos a somatória do desvio ao quadrado mínima de 1,82. Temos aqui nosso valor observado e temos já nossos valores
estimados. Então, olha, de azul nós temos o nosso valor observado e de vermelho nós temos os nossos valores estimados. O valor de trend foi de 1,55, a base 9,72. Esse 9,72 é justamente onde ele começa, então. No período zero, ele teria, então, uma venda de 9,72. Aqui nós também descobrimos qual é o fator de cada uma das estações. Então, da primeira estação, da segunda, terceira e da quarta. Aqui ele está na ordem, tá? Então, isso é primavera, é verão, outono e inverno. Algo muito interessante aqui é que tanto o verão quanto o inverno são os períodos que mais vendem óculos. Que tem o maior... vende mais do que as outras duas estações, né? Pelo fator sazonal. Além disso, nós temos o nosso multiplicador que multiplica. Nosso multiplicador que está vezes aqui o nosso período, ou seja, o nosso trend. Aqui embaixo, olha que interessante. Temos a função, então nós temos o nosso trend com o valor de 1,55. Com isso, nós temos já todos os valores que nós precisamos. Então, para estimar o valor do período 9, ou seja, do 9º trimestre, nós vamos pegar o fator sazonal do período 1. Por quê? Porque, olha aqui, ó, essa primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. O próximo é a primavera. Então, pegamos da primavera, que é 0,826, multiplicamos pela base, que é o 9,72 aqui, mais a nossa base, que é 1,55, vezes o período que nós estamos. Então, com isso, temos uma estimativa de venda de 19.555 pares de óculos de sol para o 9º trimestre, considerando esses dados históricos informados anteriormente. Então, isso daqui é extremamente útil para você prever quais valores você pode ter em momentos futuros. Essa é uma maneira de você preditar os valores futuros. Além disso, você tem que verificar se realmente esse modelo representa a realidade e outras questões técnicas, mas inicialmente essa é uma ótima maneira para você ter pelo menos uma estimativa bem razoável de qual valor futuro você pode esperar para o seu problema. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!